Fala, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Samurai Nerd. Eu sou o Thiago Samurai e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 brasileiros que ganharam a Copa do Mundo sem jogar. Roda a vinheta! O que fica apenas no sonho de alguns acaba caindo no colo de outros. Esses jogadores que estão na lista aqui de hoje são jogadores brasileiros que acabaram ganhando a Copa do Mundo sem mesmo entrar em campo. Acabaram dando uma sorte tão grande que os times do Brasil, naqueles anos em que o Brasil ganhou as 5 vezes a Copa do Mundo, os jogadores não foram necessários, os serviços deles não foram necessários para que o Brasil pudesse chegar ao título da Copa do Mundo. Não significa que a carreira desses jogadores não tenha sido carreira vitoriosa, né? Todos eles aqui que estão na lista de hoje tiveram carreiras admiráveis e vitoriosas. Mas naquela Copa do Mundo específica ali que eles ganharam a Copa, eles não foram necessários, não foi necessário que eles entrassem em campo. Vamos ver quem eles são? E eu vou fazer um desafio agora para vocês. Eu tenho certeza que muita gente deu play nesse vídeo pensando, eu já sei todos eles, eu já sei quem são. Então faz aí uma lista de 10 e vamos ver quantos nomes acabam dando exatamente igual a nossa lista aqui de hoje. Combinado? E aí vocês deixam aí no comentário quantos vocês acertaram. Pode ser assim? Então vamos lá, vamos para a nossa lista de hoje. Oreco. Na Copa do Mundo de 58, o Oreco, que era lateral esquerdo, ele era a reserva do grande Nilton Santos, que até hoje é considerado um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Por isso, os serviços dele não foram necessários naquela Copa. Mas o Oreco ele jogou pelo Internacional de Porto Alegre até o ano de 57, quando ele se transferiu, nesse ano de 57, para o Corinthians. Aí foi convocado para a Copa do Mundo de 1958, que foi disputada na Suécia, e lá o Brasil foi campeão, sem ser necessário que o Oreco entrasse em campo. Pepe. Esse cara jogou a vida inteira por um único clube, ele só jogou pelo Santos. Foram 750 partidas que ele disputou pelo Santos, tendo feito 405 gols. Nesse meio tempo eles ganharam 6 vezes o Brasileirão e inclusive ganharam 2 Libertadores e 2 Mundiais. Esse Santos, o Santos de Pelé, que todo mundo chama, era aquele ataque fulminante de Pelé, Pepe e Coutinho, né? Que ficou na história como sendo um dos melhores ataques dos times brasileiros de todos os tempos. O Pepe não foi necessário ser utilizado, né? Não chegou a entrar em campo na Copa de 58 também, assim como o Oreco. Mas o Brasil tinha um time muito bom, né? Naquele jogo, naquela seleção ali, né? Tinha Zagallo, tinha um monte de gente boa ali. O Brasil conseguiu erguer a Copa do Mundo da Suécia em 58 sem grandes dificuldades. E o Pepe não foi necessário ser utilizado. Mas se fosse necessário, estava ali e é um excelente jogador que tem o apelido de Canhão da Vila, devido ao seu chute muito forte, muito preciso e que ele conquistou muita coisa realmente pelo Santos. Zequinha. Bom, e agora a gente chega aqui na Copa de 62, vamos falar do Zequinha. O Zequinha ele era natural de Recife, lá em Pernambuco, né? Mas aí ele fez a história futebolística dele no Palmeiras. Ele chegou a disputar 417 partidas pelo Palmeiras. Não foi necessário ser utilizado naquela Copa de 62, mas o Brasil, apesar da lesão do Pelé naquela Copa, Pelé, lá nas primeiras partidas o Pelé já se lesionou, o Brasil teve que seguir a Copa sem o Pelé, mas mesmo assim o Garrincha comandou o espetáculo e levou o Brasil a ser bicampeão mundial. Coutinho. Outro grande destaque daquele Santos de Pelé, como eu já tinha dito, né, que o ataque era Pelé, Pepe e Coutinho, o Coutinho também ele ganhou a Copa de 62 sem entrar em campo. Mas a carreira dele foi muito vitoriosa, ele foi conhecido como o gênio da pequena área
e ele disputou pelo Santos um total de 457 partidas e marcou 368 gols. Era um grande artilheiro, era um cara que era incontestável. Mas naquela Copa de 62 especificamente não foi necessário que ele entrasse em campo. Pelo Santos ele ganhou 5 vezes o Brasileirão e também estava presente nas 2 Libertadores e nos 2 Mundiais que o Santos ganhou também. É um excelente jogador, formou um dos principais trios de ataques da história do futebol brasileiro, mas naquela Copa de 62, que foi disputada no Chile, ele não foi necessário que ele entrasse em campo, mas mesmo assim o Brasil foi lá e ganhou a Copa. Mengalvio. Esse catarinense da cidade de Laguna, em Santa Catarina, ele também foi um grande personagem daquele Santos, aquele Super Santos de Pelé. E assim como o Coutinho, ele também ganhou 5 Brasileirões, ele também ganhou 2 Libertadores, também ganhou 2 Mundiais e também não foi utilizado na Copa de 62. Mas tem esse título no currículo porque ele estava naquele grupo que ergueu a taça do bicampeonato. Baldock. Esse zagueirão que nasceu em Batatais, no interior de São Paulo, fez história tanto pelo Palmeiras quanto pelo Corinthians. E foi pelo Palmeiras que ele ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro. Só que ele era reserva lá naquela seleção da Copa de 70, a seleção que nunca perdeu. Eles venceram todas as partidas daquela Copa, eram 6 partidas na época, né? O Brasil ganhou todas as partidas da Copa e conquistou o tricampeonato sem que fosse necessário que o Baldock entrasse em campo. Dadá Maravilha. Esse cara é um dos grandes ícones da história do futebol, tanto dentro quanto fora dos campos. O Dadá Maravilha ele é o autor de frases memoráveis, como por exemplo, existem apenas 3 coisas que param no ar: helicóptero, beija-flor e o Dadá Maravilha. Outra coisa que ele falou, que todo mundo repete até hoje, é que não existe gol feio, o feio é não fazer gol. E ele era um grande artilheiro, ele era um cara assim que fez história por onde passou. Ganhou o Brasileirão de 1971 pelo Atlético Mineiro e ganhou o Brasileirão de 76 pelo Internacional. Aí, na Copa de 70 ele foi convocado, só que ele era reserva de um cara chamado Jairzinho. E o Jairzinho foi lá e marcou gol em todos os jogos da Copa de 70. Aí fica difícil, né? O Dadá ficou ali no banco esperando qual caso fosse acionado, mas não foi necessário. O Brasil venceu todos os jogos, levou o tricampeonato no México e, bom, até hoje é uma seleção incontestável da Copa de 70 e o Brasil levou o caneco assim com grande vantagem sobre todos os adversários. Zete. Um grande ídolo do São Paulo na era pré-Rogério Ceni, né? O Zete foi titular do São Paulo durante muitos anos e por lá ele ganhou o Brasileirão de 91, a Libertadores e o Mundial nos anos de 92 e 93. Foi um grande goleiro, fez muita história e na Copa de 94 ele foi convocado e ele era reserva de um cara chamado Taffarel. Como é que ia tirar o Taffarel daquela seleção da Copa de 94? Não tem como, né? Taffarel deu conta do recado, o Brasil venceu a Copa ali nos pênaltis contra a Itália. O Zete ficou assistindo no banco e comemorando muito, porque o Brasil foi tetracampeão e o Zete não precisou entrar em campo. Mas se fosse necessário, era também um grande goleiro que a gente poderia confiar. Ronaldão. Outro grande craque da mesma época do Zete, só que ele chegou um pouquinho antes. Ele chegou a ganhar o Brasileirão de 86 pelo São Paulo, aí depois junto com o Zete ele já ganhou o Brasileirão de 91, as 2 Libertadores de 92 e 93 e os 2 Mundiais 92 e 93. Ele foi chamado meio que às pressas para essa Copa, ele não era para ter sido convocado nessa Copa, mas aí o Ricardo Gomes, que era, né, o zagueiro titular, acabou se lesionando, entrou no lugar dele lá, ficou a dupla de zaga Aldair e Márcio Santos, não sei exatamente qual dos dois que entrou no lugar do Ricardo Gomes especificamente, provavelmente o Aldair. E o Ronaldão,
que foi convocado às pressas, ficou no banco, né? Uma curiosidade é que o Brasil tinha muito nessa época a questão de numeração de titular, né? De 1 a 11 eram os titulares e tal. E o Ronaldão, ele ficou no banco com a camisa 4 e os zagueiros de linha jogaram com camisas como se fossem reservas. Mas deu tudo certo, fecharam a zaga ali. O Brasil conseguiu ser campeão daquela Copa do Mundo de 94 nos pênaltis, como eu já falei antes, e não foi necessário então os serviços do Ronaldão. Mas por ser um jogador muito bom, de grandes títulos e muita experiência, com certeza ele daria conta do recado. Acredito que o Brasil seria campeão da mesma forma. Rogério Ceni. Esse cara fez história, bateu vários recordes. Ele é o jogador que tem mais partidas por um único clube na história do futebol, com 1.237 partidas que ele disputou pelo São Paulo. Ele marcou 132 gols, sendo considerado então o goleiro artilheiro, né? O goleiro com o maior número de gols na história do futebol também. E ele é também o goleiro com o maior número de gols de falta, maior número de gols de pênalti. Ele é recordista de várias coisas, né? Ele estava no elenco daquele São Paulo que foi campeão da Libertadores e Mundial já no ano de 93, mas ele era goleiro reserva. Em 2005, que ele já era esse mito que todo mundo conhece aí, esse grande jogador, e aí ele conduziu o São Paulo para o tricampeonato mundial que foi conquistado ali em 2005, depois de ter vencido a Libertadores, eles ganharam o Mundial em 2005. Então, o Rogério Ceni também é bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, só que na primeira era reserva, na segunda ele já era titular. E o Rogério Ceni, ele foi o único jogador que não entrou em campo na campanha do Penta em 2002. Todos os outros foram utilizados ao longo da competição, né, em partidas que o Brasil já estava classificado. O Filipão ia lá o Filipão, que era o treinador, né, ele ia lá, colocava alguns reservas ali. E o Brasil também encerrou aquela Copa somente com vitórias. E o Rogério Ceni, por ser o terceiro goleiro, né, o segundo goleiro era o Dida, o primeiro goleiro era o Marcos, os dois chegaram a ser utilizados, inclusive o Dida jogou. Mas o Rogério Ceni então foi o único a não entrar em campo daqueles jogadores do elenco ali, os 23 jogadores que foram convocados para a Copa de 2002. O Brasil foi lá, conquistou o Penta e, se fosse necessário, estava ali Rogério Ceni, que era o terceiro goleiro daquela seleção. Excelente, né? Ter um backup assim seria, olha, não é para qualquer seleção, né? Tu ter Marcos, Dida e ainda ter o Rogério Ceni como terceira opção, né? Realmente é um trunfo muito importante, né? Então é isso aí, gurizada. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo toda hora que eu lançar um novo vídeo, tá certo? Mas para quem não sabe, os vídeos são lançados nas quartas e domingos, sempre às 10 horas da manhã. Aqui embaixo tem o link da página do Facebook, do meu Instagram e do Twitter para vocês ficarem por dentro. Eu aviso também por lá quando sair novos vídeos e também vocês ficarem aí por dentro de qualquer novidade e poder fazer também perguntas, sugestões, tudo que vocês quiserem. E aí, acertaram esses 10? Deixa aí nos comentários se vocês acertaram, se vocês já sabiam quem eram os 10. Eu tô curioso para saber essa opinião de vocês. E vocês gostaram do vídeo? Então deixa aí também um comentário. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo. Valeu!